Bom dia, pessoal. Bom dia, meus seguidores, meus leitores, o público em geral. Hoje eu vou falar um pouco sobre o meu primeiro trabalho escrito e publicado, Poemas e Letras. Mas para falar sobre este livro, eu preciso fazer um resgate na minha história de vida e na minha relação com a poesia. Eu nasci no sertão cearense, numa das regiões mais secas deste país, chamada Polígono da Seca, no município de Saboeiro, bem no sertão cearense. E meu pai é poeta, foi um poeta, e os meus primeiros contatos com a poesia se deu de duas maneiras. Primeiro, ouvindo os repentistas através de um rádio Miopia que tinha na casa da minha avó. Eu deveria ter uns 6 ou 8 anos de idade. E meu pai, quando eu estava adolescente, eu entendi que ele era poeta. Mas já antes disso, quando o poema Patativa do Assaré foi musicado, A Triste Partida, que saiu divulgado nas rádios da região, apareceu um texto, tipo esse texto Patativa, na região onde o poema, a poesia, falava de um fazendeiro da cidade que eu nasci, de Saboeiro, chamado Chico Nabor, e de um vaqueiro chamado Chico Preto. Eram pessoas conhecidas, e esses versos falavam de todas as pessoas mais influentes da cidade, do município, e depois procuraram saber o autor, e não souberam, e atribuíram isso a meu pai, meu primo, disse: isso é coisa de quiser, porque não tem quem faça isso, só quiser faz isso. Aí eu fui perguntar à minha tia, só estão cantando aí, estão dizendo que isso foi pai que fez. Aí a minha tia Felícia, a última que faleceu, disse: só pode ser porque José desde menino tem essa invocação com poesia. E ainda hoje eu lembro de alguns pés de verso, disse que todo mundo só cantando no sítio, naquele lugarejo. E aí o poema dizia bem assim: Chico Nabor, por ser muito interesseiro, casou um negro para não ficar sem vaqueiro. E aí ele falava com uma tal de uma Miguelina que teve um filho que era a cara de seu Chico Preto, só podia ser dele mesmo, porque não tinha outro poeta na região, e isso não foi para canto nenhum. Essa diretamente eu comecei a entrar em contato com a poesia diretamente em casa com meu pai e com a cultura popular do Nordeste, principalmente através das emissoras de rádios que faziam programas com repentistas. Eu não lembro mais o nome de todos os repentistas, mas eu lembro de um que chamavam Chico Crisanto, na Rádio Iracema de Iguatu. E foi as primeiras experiências poéticas. Depois, quando eu fiquei um rapazinho, 16, 17 anos, e eu fui alfabetizado em casa por meu pai mesmo, e aí comecei a escrever uma frase de efeito, elogiando a beleza física de uma prima, e ele disse para assim: já começou a safadeza. Mas a safadeza não era o fato de ter escrevido uma frase, era o fato de já estar interessado na beleza feminina. Depois eu escrevi um outro simples e pus no bolso e não deixei ele ver. E durante a minha vida eu sempre fui escrevendo alguns pequenos textos, algumas pequenas poesias, lendo e jogando fora. Quando eu migrei da cidade de Saboeiro, da região que eu nasci, para Salvador, e aí, depois de bastante tempo, eu fui para a faculdade. Mas antes, em Juazeiro da Bahia, também fiz uma poesia para tirar sarro com as colegas que moravam no mesmo local que eu morava. Era um pensionato e elas eram funcionárias do pensionato, e eu fiquei tirando sarro com elas por causa de um show que elas tinham assistido. Quando eu entro na faculdade de filosofia na Universidade Católica de Salvador, entre a leitura difícil dos filósofos, eu rabiscava algumas coisas, alguns poemas, lia e depois lascava e jogava no balde de lixo para ninguém ler aquilo, e depois até se autorizar indevidamente. Isso eu sempre tive o cuidado. Aí eu termino a faculdade, venho aqui para São Paulo e começo a trabalhar dando aula em 2002 na escola pública daqui do estado de São Paulo. Quando é em 2004, eu estou dando aula aqui na cidade de Embu-Guaçu, numa escola chamada João Mendes Feliz,
e mandaram eu ir para a biblioteca tomar conta dos alunos, porque a escola estava em reforma e ia dividir os alunos para cada um. E eu fui tomar conta desses alunos e orientar eles para os livros de filosofia. A coordenadora disse: tem livro de filosofia, tem livro assim assado, o senhor gosta de livro, vá para lá, que o senhor fica com eles lá e o senhor põe eles para ler alguma coisa. E eu fiz. E aí depois eles logo desinteressaram pela leitura, começaram a brincar. E eu vendo a situação deles, aí veio novamente um dos poemas na minha cabeça, que foi a partir daí que eu tive a ideia de compor e de escrever e publicar um livro. E a poesia chama-se Angústia aqui dentro do livro. Aí eu escrevi bem assim, em cima de uma folha de rascunho, acho uma folha qualquer, a minha capacidade de refletir e filosofar nem um pouco diminui minha capacidade de sentir e me emocionar, sofrer e me angustiar ante os problemas da vida que a vida não pode explicar. Pus no bolso e levei para casa e disse para mim mesmo: bom, eu sei que eu sou poeta, mas ninguém sabe, só eu sei disso. E para que as pessoas saibam, é preciso que eu escreva e publique. E aí, a partir daí, eu comecei a escrever num caderno algumas poesias. E fui juntando. No final do ano, eu recebi um tal do 14º, que tinha antigamente aqui pago pelo governo do estado, e comprei um computador. E aí, de forma ainda, vamos dizer assim, sem habilidade nenhuma com a máquina, eu fui digitando os textos que estavam escritos e fui escrevendo outro. E aí nós ainda não tínhamos... Eu salvei os textos e levei para a vice-diretora da escola que eu trabalhava, já estava no Júlio de Castro, lá aqui no município da Tapicerica da Serra, naqueles disquetezinhos que tinha. Ela olhou e disse: seu Francisco, senhor, gente, e se o secretário de Educação souber que o senhor faz isso, ele vai me contratar. Eu disse: não pode. Como é que vai contratar se eu estou falando mal dele? Porque eu tenho uma habilidade muito grande para escrever poesia crítica, para falar mal das mazelas da nossa sociedade. Ela disse: não, ele vai pôr lá o senhor lá mesmo, é porque para o senhor não ficar falando e escrevendo essas coisas. Tirou o disquete do computador, ele: toma aqui para eu não ser autorizado isso. Mas era brincando, faz. E aí foi surgindo, quando foi em 2008, esse livro estava pronto. E eu comecei a pesquisar na internet e descobri editoras e saber como publicava o livro. Biblioteca 24 horas. E eu publiquei por outra editora antes desse momento. Em 2010 eu trago para cá. Mas os textos rolaram na internet durante muito tempo, numa página da internet. Lá teve muitas leituras até de pessoas que moravam fora do país, creio que brasileiros. Eu escrevo de uma forma temática, o livro todo é de forma temática. Apesar dos cordéis, o cordel ser uma literatura temática, eu já, antes de começar a escrever cordéis, eu já escrevia de forma temática. Hoje são 3 livros escritos e 18 cordéis escritos e publicados. Porém, tem ainda muito material que ainda não foi publicado. O livro Poemas e Letras, ele tem esse título porque eu escrevi vários poemas e algumas desses poemas são realmente letras de música, embora eu não entenda nada de partitura, de música, de ritmo, mas eu consigo escrever e coisa. O título saiu também espontaneamente. Eu estava conversando com meu irmão e ele foi disse: por que você não escreve umas letras de música e dá para esse povo que hoje em dia as letras de música não prestam? Eu argumentei com ele que era difícil fazer isso, e como eu estava procurando um título para o meu trabalho, para as poesias que eu já tinha no disquete, aí veio a ideia, escrever letras de música. Então, o meu livro vai chamar-se Poemas e Letras. Quem é da área da música, que entra em contato com o livro e observa, vê que muitas poesias são bastante musicalizáveis.
eu trabalhei aqui com muita dedicação, pensando que esse livro um dia ia cair na mão de educadores e servia como material de sala de aula. Tenho informações de alguns professores, colegas meus, que já usaram alguns textos, inclusive tem um que é uma musicazinha musicalizada, que a menina fez uma música, adaptou para ela mesma trabalhar na sala de aula. Uma colega que mora aqui no São Pedro, um bairro aqui da Tapicerica da Serra. E dentro do livro, eu já na apresentação do livro, eu digo o que é que eu fiz aqui. Por exemplo, com lirismo e liberdade, e ao exercitar a sua alma e jogar com as suas melhores palavras, o poeta Chico Feitosa aborda, nesta obra, os diversos valores da sociedade e da vida cotidiana. Aqui, o sensível, o intelectivo, o sensual, o erótico, o vivido, o imaginado, o real, a fantasia, o político, o social, a cultura, a arte, a vida, a morte, a alegria, a dor, a beleza, o amor, são transformados em arte através das mágicas palavras do poeta. Ou seja, o livro Poemas e Letras é um livro de poesia, mas não só lírica, não tem só lirismo, a crítica social, a crítica política, a homenagem à beleza negra, a homenagem à sensualidade da mulher brasileira, a crítica a diversos comportamentos, falo dos meus sentimentos de relações que já tive anterior à publicação e à edição do livro, de forma sutil, porque muitas vezes eu trato do assunto de forma que ele não seja entendido diretamente. Outras vezes eu vou diretamente. Eu escrevi esse livro e creio que escrevo alguns poemas de forma bastante didática, com o intuito de a mensagem ser uma mensagem educativa, uma mensagem de transformação. Eu costumo dizer para os colegas que eu sou um poeta que uso a poesia como ferramenta de transformação social. Porque se o poeta não tem um objetivo de transformador, se não usa o seu trabalho, a sua capacidade, a sua intuição, ou aquilo que Deus lhe deu, geralmente eu não falo muito a palavra Deus, eu digo que é o universo. Se o universo me chama para ser poeta e para passar uma mensagem para a sociedade, essa mensagem tem que ser uma mensagem transformadora. E não precisa ser só transformadora no sentido de transformar a pessoa politicamente. A pessoa, quando homenageia a beleza de uma pessoa, quando a pessoa homenageia a capacidade intelectual de outro colega, quando a pessoa critica o sistema, quando o poeta, a pessoa que eu estou falando, a pessoa poética do cidadão, dá uma cutucada nas mazelas sociais, ele está fazendo transformação social. Por exemplo, mais do que isso, eu pego aqui, e estava aqui na época da brincadeira do mensalão, que o livro foi terminado em 2008, publicado em 2009 pela Usina de Letras, que era a página onde eu postava os livros. Quando eu pego e trago ponho no papel vamos dizer assim, um acontecimento político que está em todo canto, e brinco com essa coisa, eu estou transformando socialmente. Por exemplo, o que eu fiz na época do mensalão, esse poema ele já é um poema antológico, porque depois desse tempo todo ele continua, as situações políticas do nosso país continuam do mesmo jeito. E o poema é o mensalão. Quem pensa logo vê na atual crise política mentira, contradição. Isso nos causa medo também, indignação. É uma grande comédia, ladrão pune ladrão, só aumenta a tragédia, a onda de contradição. Mexendo na lama, os porcos sempre vão. Muita coisa suja na direita e na esquerda, na oposição e na situação. É uma antiga prática da nossa política, plantada pela direita atualmente, e na esquerda, pagamento de propina é chamado mensalão. E o poeta está observando
que se mudam os políticos, se mudam as ideologias políticas, mas em sua estrutura, a situação política do país e dos que governam muda pouca coisa. Se alguém criou e pôs isso em prática durante anos e anos, e outro chegou dizendo que ia reformar e não ia fazer, terminou fazendo a mesma coisa. E é isso que existe neste meu livro, nessa obra. Eu considero a primeira obra minha uma das melhores que tem. Não sei se uma coisa é um gosto meu, mas todas as obras minhas são poesias, vamos dizer, está enxertado um monte de poesia crítica. Que seja crítica ao ambiente, que seja crítica ao comportamento político, que seja crítica. Todos os 3 livros têm isso. Todos os 3 livros. Primeiro, segundo, terceiro, e uma coletânea de cordel que pode ser chamado de livro também. Esse é o meu trabalho. Eu divulgo o meu trabalho nas feiras de livro, nas bienais e também atualmente numa tenda chamada A Palavra em Budas Artes, São Paulo, aqui na Grande São Paulo, na região sul. Essa é a mensagem de hoje que eu quero deixar para vocês, e alguma pessoa que queira me conhecer melhor e queira conhecer meu trabalho, entre em contato através das redes sociais. Lá na minha página Chico Feitosa Cordel tem como as pessoas entrarem em contato comigo, tanto pelo Facebook como pelo Instagram. E agradeço a todos que vão ficar conhecendo melhor o meu trabalho, a minha dedicação à poesia e a minha vontade de transformar através do uso da palavra espírita. Muito obrigado.